O modo de fazer queijo artesanal na Serra da Estrela, em Portugal, herdeiro de uma longa tradição, foi trazido para as Minas pelos colonizadores e nas serras das Gerais se enraizou. A arte do queijo artesanal de leite cru se espalhou pelas fronteiras mineiras. Reconhecido como produto de rara tradição e gosto, o queijo artesanal dá identidade à fazenda mineira e a tradução da terra e da cultura dos mineiros. Eu sou apaixonado por queijo. Toda a vida gostei de queijo, sempre fui consumidor e tenho um prazer enorme de comprar esse queijo mineiro que não existe em lugar nenhum. Se você falar em queijo canastra, queijo meia cura, já vem logo a imagem de Minas. O queijo de Minas, esse queijo artesanal daqui diz tudo. É o retrato de Minas. Eu tenho os dois. Tem aquele que chega aqui e fala assim, não, quero queijo de São Roque. Tem aquele que chega e não quero de Araxá. Não adianta você querer colocar um para o outro que não vai, né? Do ponto de vista cultural mesmo, né, nos próprios ditados, a gente se lembrava alguns, você vê que ele está incorporado, né? Pão, pão, queijo, queijo, né? A avança da lua, pensando que é queijo, né? Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo, que não pode faltar. Você quer saber como é que você descobre um mineiro no meio da multidão? É fácil demais. Ó, você pega um queijo da canastra, um queijo do cerro, daqueles bem bonitinho, salgadinho, gostoso, e bota para correr ladeira abaixo. O que correr atrás é mineiro. Identidade é coisa séria. Ela é construção cultural que dá significado a um grupo social, que o identifica e o diferencia de outro grupo. A identidade tem múltiplas dimensões e cada uma delas é essencial ao patrimônio memorial de um povo. É memória que guarda o que tem significado para a vida e o modo de viver das pessoas. Esses significados permanecem em dinâmica tradição. Ao mineiro, interessa guardar essa identidade do modo de fazer o queijo. É uma apreensão, é um aprendizado, é algo que se modificou, que é dinâmico, que se construiu em sua identidade, em sua história e que, portanto, é parte do seu ser. Não apenas parte do seu saber e do seu fazer, é parte do seu ser. No princípio da formação das Minas Gerais, a descoberta do ouro motivou o povoamento intenso da região a partir do final do século XVII. Mas o ouro não mata a sede e a fome dos homens e não permite por si só uma complexa organização social e política. O abastecimento alimentar e a administração desse povoamento são essenciais à sobrevivência de tantos migrantes em região de fronteira, de Eldorado. Nessa fronteira da colonização portuguesa, dentre tantas tradições portuguesas, o queijo é forma de alimento artesanal que se adapta bem aos climas serranos das Minas. Do leite de ovelhas coagulado pela flor do cardo, modo de fazer típico da Serra da Estrela, ao leite de vaca coagulado por fragmentos de estômago de bezerro, a dinâmica de transformações se enriquece e origina um produto importante para a economia das vilas e arraiais dos mineradores, criando um gosto alimentar próprio. Documentos e relatos históricos testemunham a produção e o consumo do queijo nas várias camadas da sociedade desde o século XVIII. Em 1772, o conde de Valadares ordenou ao comandante do Tejuco, no distrito diamantino da comarca do Cerro Frio, que instruísse os postos fiscais, chamados registros, a furarem os queijos que passassem por eles, como forma de evitar o contrabando de ouro e de diamantes. Em 1793, uma rica viúva do Arraial do Tejuco, Dona Ana Perpétua Marcelina da Fonseca, comprava dúzias de queijos para alimentar a família e os escravos e deixou esse costume registrado no inventário de seu marido. A tradição ultrapassou o século inicial da povoação. Viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil no século XIX relataram em seus diários de viagem o costume e a tradição já enraizada do queijo Minas.
Hoje, a viva tradição do queijo artesanal de leite cru está presente em territórios que se espalham por todo o estado de Minas Gerais. São áreas específicas e delimitadas com rigor pelas instituições oficiais do estado e que exemplificam um modo de fazer cujas variações só vêm comprovar a dinâmica da tradição. Então, a primeira região caracterizada foi a região do Cerro. Foi o primeiro estudo que foi feito para delimitar os municípios que compõem aquela região onde o queijo tem a mesma característica organoléptica, né? E o processo de produção é igual. Em seguida, nós fizemos a caracterização da região da Canastra, e do Araxá e do Alto Paranaíba. São essas 4 regiões que já estão caracterizadas, identificadas, com os municípios todos delimitados, e estamos partindo para a 5ª região, que é a região do sul de Minas. As regiões que são capazes de produzir queijo, elas denotam um diferencial de desenvolvimento humano. Esse patrimônio cultural alimentar, ele é tremendamente significativo, não só como desenvolvimento econômico, mas como transmissão de conhecimento. E por que o senhor continua produzindo queijo artesanal de leite cru? Olha, é porque é o que eu aprendi com meu pai, então é isso que eu faço. Não sei fazer outra coisa, só sei fazer queijo. As condições de clima e de solo de cada uma dessas regiões de serra dão origem a um queijo, com gosto, consistência e aparência próprios. No entanto, essas diferenças são fruto da mesma técnica, do mesmo apreço pelo produto de qualidade, do mesmo cuidado com a permanência de sua fatura. Essa prática, por sua vez, produz sociabilidades específicas entre os produtores e certa unidade identitária, dando sentido à atividade de fazer queijo na fazenda. O queijo Cerro, o queijo Canastra, o queijo Serra do Salitre, o queijo Araxá. Exemplos de regiões já estudadas, registradas e definidas tecnicamente. Bom, os queijeiros falam um pouco do pingo. Parece que eles escondem, né, o segredo que é o pingo para a fatura do seu produto. Né? Ele é, na verdade, o dessoramento, né, do primeiro dia, principalmente da tarde e da noite do primeiro dia de fatura do queijo. E ele contém todo o acervo bacteriano, que é, na verdade, o que dá identidade específica a cada território, a cada queijo. Né? Esse pingo e esse acervo reflete a ambiência do território, ou seja, tem todas aquelas características bacterianas que dão sabor, massa, cor, definindo bem cada queijo. Canastra é um, Cerro é outro, Araxá é outro, Serra do Salitre é outro, exatamente porque são ambiências bacterianas distintas, são pingos distintos. O pingo é o fermento, na verdade. O pingo é como se fosse um fermento lático. Então, as bactérias que estão relacionadas ao processo de fabricação se transferem de uma fabricação para outra. Então, aquele que fica correndo ali depois, ele vai concentrando em micro-organismos, as bactérias lácteas, né, e vão transferir para a próxima fabricação, e que vai garantir